Por isso nós oramos para que o Senhor conduza a palavra nessa manhã, que o Senhor use ele de forma sobrenatural, que ele realmente possa, Senhor, ser um mensageiro seu, falando aos nossos corações e guiando o rebanho que o Senhor nos deu. Assim, Pai, nós oramos e pedimos, o use de forma sobrenatural. Em teu nome oramos. Amém, amém e amém. Bom dia. Opa, é ao vivo, tá, gente? Bom dia, graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vocês estão bem aí, gente? Então tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 35. Livro do profeta Isaías, nossa meditação das Escrituras nessa manhã. Isaías capítulo 35. Os irmãos encontraram, amém? Está escrito: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Até aqui, irmãos. O tema da mensagem hoje é Advento, a esperança do povo de Deus. Advento, a esperança do povo de Deus. Meus irmãos, nós vamos dar início a uma nova série de mensagens aqui na nossa comunidade. Nós vamos falar então hoje sobre, a partir de hoje, a partir desse domingo, a respeito do Advento. E antes de entrar no texto aqui que nós lemos, eu sinto a necessidade de falar um pouquinho a respeito do que é o Advento. Para você que está chegando agora, para você que não tem familiaridade com esse termo, com essa terminologia, dentro da tradição cristã nós temos algumas datas que são muito importantes, que nós celebramos com muita alegria. Duas em especial, a Páscoa, e também o Natal. E o Natal ele é antecedido por aquilo que nós chamamos de Advento. Esses 4 domingos que antecedem o Natal é aquilo que nós chamamos de Advento. Então a palavra Advento, ela vem do latim adventus, que significa chegada, vinda, referindo-se então à vinda de Jesus Cristo ao mundo. Então nesses domingos que antecedem o Natal, nós preparamos os nossos corações para celebrar com júbilo e alegria esse movimento de Deus em nossa direção, esse movimento de Deus na direção da humanidade, esse Deus que se fez carne, esse Deus que habitou entre nós, esse Deus que se vestiu da criação, o Emanuel, o Deus conosco. E a grande verdade do Advento é que, assim como o Senhor veio uma vez cumprindo as promessas do Antigo Testamento, Ele também prometeu que viria novamente. Então Ele faz essa promessa e nós temos essa promessa como algo vivo nas Escrituras. Então essa promessa é a esperança da vida cristã. E aí o Advento, irmãos, ele é esse tempo de celebração e de esperança. Nós celebramos o Cristo que já veio
e aguardamos com ardente expectativa, como cantamos aqui nessa manhã, o Cristo que virá. O detalhe importante que nós precisamos destacar quando a gente fala sobre isso é que essa esperança da vida cristã, ela não é uma esperança estática. A esperança da vida cristã não é uma esperança inerte, não é uma esperança passiva. A esperança da vida cristã é a esperança do verbo esperançar. É a esperança que caminha em direção àquilo que se espera. Como igreja, nós devemos caminhar em direção à promessa do nosso Senhor. Por isso que o advento é o Senhor vindo e o povo de Deus reagindo. É o Senhor vindo e o povo de Deus correspondendo, indo ao seu encontro. E aí você pode se perguntar, como que a gente faz isso? Como que nós caminhamos em direção àquilo que nós esperamos? Como que nós caminhamos em direção àquilo que nós aguardamos? Nós caminhamos em direção àquilo que nós esperamos quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Quando nós pregamos, quando evangelizamos, quando vivemos o amor em sua integralidade, no contexto ao qual a gente foi inserido, dessa forma, o reino de Deus, ele está avançando. Então, o que nós precisamos entender sobre o advento é justamente isso, é Deus vindo e a igreja indo ao seu encontro. Bom, dito isso, feito esse preâmbulo inicial, eu quero falar com vocês hoje sobre o que nós precisamos ter por certo em nossos corações nesse tempo de advento, como verdades absolutas em nós, em nossa mente e nosso coração. E uma dessas verdades absolutas nesse tempo de advento é justamente essa, sobre esse Deus que vem até nós. E esse movimento do Deus que vem até nós é o que nos garante que no final tudo vai terminar bem, tudo vai acabar bem. A fé no Senhor, a fé nas suas promessas e a certeza no seu advento é o que nos dá a segurança que um dia tudo vai terminar bem para o povo de Deus. Independente aqui da sua linha escatológica, a gente teve uma série de mensagens há uns meses atrás, onde a gente falou um pouquinho sobre a escatologia do Messias, mas independente da sua linha escatológica, se você acredita que a igreja passa ou não passa pela grande tribulação, se o milênio é literal ou não, independente de tudo isso, a tradição cristã, o povo de Deus na história, pela fé, na palavra do Senhor, naquilo que foi dito, naquilo que foi prometido, acredita que no final, para o povo de Deus, tudo acabará bem. E é importante falar, irmãos, quando eu falo isso, que essa não é uma mensagem motivacional estilo coaching. Tudo vai ficar bem porque você é o queridinho de Jesus, porque você é o centro, porque você é o ponto fraco de Deus, né? Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Quando eu estou afirmando que tudo vai terminar bem, isso não exclui a realidade das mazelas da vida humana na nossa jornada cristã. Eu afirmar que tudo vai terminar bem não significa que a gente não vai sofrer, que a gente não vai padecer, que a gente não vai ter decepções, que não vamos enfrentar prejuízos, doenças, perdas, luto. Essa semana, para quem não sabe, nós passamos por um luto em minha família. Minha sogra, ela faleceu. E eu já quero desde já agradecer todas as mensagens que a gente recebeu. A igreja orou por nós, nós nos sentimos amparados nesse tempo. E eu consolando a minha esposa, nesses dias, eu disse para ela algo, eu falei que a vida ela é agridoce. E é verdade, a vida é agridoce. Uma hora nós estamos celebrando o nascimento de uma criança, ou estamos comemorando uma notícia ótima, um aumento, ou algo do gênero. Outrora nós estamos tristes por conta de uma doença de alguém, ou por conta de
um ente querido que nos deixou. Essa é a vida. Essa é a nossa vida como um todo. Por isso que quando eu afirmo, irmãos, que tudo vai ficar bem, eu estou dizendo que, e essa é uma afirmação teológica, eu estou dizendo que o nosso Deus, em nenhum momento, ele perdeu o controle da história. E que tudo está sendo conduzido dentro do seu grandioso, incrível e maravilhoso plano perfeito. E até mesmo as minhas dores, as nossas dores, o nosso sofrimento, tudo isso é para a glória do Senhor, é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Parafraseando Billy Graham, ele diz: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. E é verdade. Nós, como povo de Deus, nós temos o spoiler da história. Você já parou para pensar nisso? Nós temos o spoiler da história. Nós sabemos como acaba. Nós sabemos quem vence no final. Nós sabemos quem venceu e quem vencerá no final. Nós sabemos que o povo de Deus triunfa no final. E nós devemos nos alegrar por isso. Por isso, irmãos, como igreja, nós não devemos temer o futuro. Warren Wiersbe, ele tem uma frase que é mais ou menos assim: o futuro é o nosso amigo quando Jesus é o nosso Senhor. Que frase maravilhosa, né? O futuro é o nosso amigo quando Jesus é o nosso Senhor. Então, irmãos, ainda que hoje você não esteja passando por uma situação que você queria estar vivendo, ainda que hoje as coisas não estejam funcionando do jeito que você planejou, do jeito que você desejou, ainda assim, nós como igreja do Senhor, nós podemos descansar na certeza que o nosso Deus está conduzindo todas as coisas. Amém? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o livro do profeta Isaías. Esse livro ele é muito interessante porque Isaías, ele é um profeta muito importante dentro do rol dos profetas de Israel. Ele é considerado, o livro de Isaías, considerado o quinto evangelho, justamente porque Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou a respeito do advento do Messias, do advento deste que viria para trazer salvação. Alguns comentaristas, alguns biblicistas chamam Isaías de o evangelista do Antigo Testamento, porque Isaías ele tem essa ênfase nessa salvação que viria da parte de Deus. O livro de Isaías e as profecias, elas são muito importantes dentro do cenário teológico da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque muitos autores e personagens bíblicos no enredo, nas narrativas das Sagradas Escrituras, vão utilizar os trechos e as profecias de Isaías. Então, só alguns exemplos. Jesus vai ler o livro do profeta Isaías quando ele está em Nazaré, em Lucas capítulo 4. E outras passagens, Jesus também cita porções de Isaías. João Batista, ele vai pregar e falar muito a respeito de passagens do livro de Isaías. O apóstolo Paulo, nós temos também o autor da Carta aos Hebreus e outros personagens que a gente poderia ficar citando aqui. Então, certamente esse é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento e também da tradição judaico-cristã. E uma das verdades mais sublimes impressas no livro do profeta Isaías é que a vinda do reino de Deus promoverá a restauração de todas as coisas. Essa é uma grande verdade do livro do profeta Isaías. A vinda do reino de Deus promoverá a restauração de todas as coisas. O mais interessante, irmãos, e maravilhoso para nós como igreja, é que esse tempo de restauração da criação e de todas as coisas, ele já começou. Aí a gente diz assim, mas como assim já começou o tempo da restauração? Porque a gente olha para o mundo é mau, né? A gente vê a maldade, a gente vê violência, a gente vê imoralidade, a gente vê tantas coisas ruins. Como assim o mundo já começou a ser restaurado?
o mundo já começou a ser restaurado. Sabe quando? Justamente no primeiro advento. Justamente quando Jesus veio pela primeira vez. Quando Jesus veio, ele adentrou na história, ele se veste da criação, ele morre, ressuscita, ascende aos céus e envia o Espírito Santo para residir no coração de todo aquele que nele crê. E o Espírito Santo é este que restaura o coração do homem. É esse que transforma o coração do homem. É esse que muda as nossas afeições, as nossas paixões. Então, em última análise, esse processo do início da grande restauração já começou. Nós fomos restaurados e já podemos, como igreja, como povo de Deus, experimentar os aspectos do mundo vindouro, mesmo que de maneira comedida, mas nós já podemos experimentar os aspectos do mundo vindouro. Nós temos dentro de nós a presença do futuro. Por isso, a esperança da vida cristã é o dia em que toda a criação, ela será restaurada. E esse dia, meus irmãos, esse dia virá. E é sobre esse dia que Isaías está falando aqui. Bom, vamos entrar então no texto. O profeta Isaías, ele vai profetizar para o Reino do Sul. Só para você entender melhor essa terminologia aqui, eu preciso contextualizar. Depois que o rei Salomão morre, existe uma divisão no reino de Israel. 10 tribos ao norte formavam o reino do norte, cuja capital era Samaria. E 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, formavam aquilo que era chamado, ou ficou conhecido como Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, nesse período, necessitavam de profetas, para que o povo fosse, não somente o povo, mas a liderança também, fosse conduzido nos caminhos do Senhor. Então, alguns reis, ao serem confrontados pelos profetas, ouviam a palavra de Deus, obedeciam. Outros reis seguiam os instintos ou seguiam o seu próprio coração, o seu próprio caminho. O profeta aqui, nesse contexto do Antigo Testamento, não é alguém que só fala do futuro. Ainda que nós lemos uma profecia que aponta para o futuro, mas o profeta não é só alguém que fala sobre o futuro. O profeta também, principalmente aqui, ele fala do presente, ele denuncia o presente, tendo como base a lei de Deus. Então o profeta é aquele que tem o prumo de Deus na mão, né? O profeta é aquele que tem a palavra do Senhor no seu coração e ele prega com autoridade, orientando os reis e o povo. Então, alguns profetas eram enviados para o norte, para o reino do norte, e outros profetas enviados para o reino do sul. O Isaías, que nós estamos falando aqui, meditando nessa manhã, ele é enviado para o reino do sul. E o que estava acontecendo aqui? E é muito importante a gente entender o contexto. Nesse contexto aqui, começa a surgir, no cenário mundial daquela época, um império muito grande, um império avassalador, chamado Império Assírio. E o Império da Assíria estava varrendo o mundo antigo, dominando várias civilizações, vários povos, subjugando vários povos. Estavam fazendo um verdadeiro arrastão. Então, futuramente, mais para frente, o Império da Síria iria tomar o reino do norte de Israel. E o reino do sul estava ameaçado. Então, a Síria já tinha tomado vários povos de entorno, estava chegando a vez, então, ali do reino do sul. E o grande desafio do povo de Judá, do reino do sul, era receber a palavra de Deus, através do profeta, e acreditar e confiar que Deus é totalmente poderoso para livrá-los do poder do tenebroso império da Assíria. Como eu disse, todos os outros povos, uma grande parte dos outros povos já tinham caído, já tinham sido arrasados, já tinham sido deportados, já tinham sido exilados, já tinham se tornado prisioneiros da Assíria. Então Isaías vai
para o Reino do Sul e vai pregar e profetizar, exortando o povo para que o povo confiasse em Deus. Mas o que acontece aqui? Acontece que, uma coisa interessante, os reis de Judá começaram a querer fazer alianças com povos que não tinham sido destruídos pela Síria. Eles começaram a querer fazer uma coalizão de nações para resistir às investidas da Síria, para se tornarem mais fortes. Então, eles estavam buscando alianças políticas para resistirem toda essa investida. Então, Isaías vai exortar os reis, a liderança e o povo a não entrarem em aliança com essas nações pagãs, mas que continuassem apenas confiando em Deus, que Deus é suficientemente poderoso para livrá-los dessa investida, para livrá-los desse mal. A saída aqui para ajudar era confiar em Deus. Somente isso. Confiar em Deus, continuar acreditando. E eu vejo que essa é uma palavra desafiadora para nós também. Trazendo isso para a nossa realidade, irmãos. O que a gente faz quando nós somos cercados pelas adversidades da vida? Como que reagimos quando estamos diante de situações complexas? Como que reagimos? Como que você reage quando você está cercado pela dúvida, pelo medo, pela crise? Será que confiamos tão somente em Deus? A liderança e o povo de Judá, os contemporâneos de Isaías, estavam indo buscar soluções, outros meios, presta atenção nisso, outros meios para resolver o seu problema. Estavam indo buscar recursos e artifícios para enfrentar o mal que estava diante dele, os problemas que estavam diante deles. Deus se torna para ajudar uma opção qualquer. Deus se torna apenas uma opção a mais. Não a principal e derradeira solução. Você entende isso? Mais uma opção qualquer. Sabe, irmãos, isso fala com a gente também, porque nós vivemos em uma época de muitos recursos tecnológicos, recursos científicos, entre tantas outras coisas, e às vezes quando nós enfrentamos algumas dificuldades, nós acabamos recorrendo a tantas coisas, a tantos meios, a tantos artifícios, a tantas pessoas, e esquecemos muitas vezes de recorrer a Deus, ao nosso Pai. Se você tivesse a oportunidade de conversar com a minha avó, Dona Eulália, eu garanto que você ia ficar abismado. Ela é aquela senhora do coque, sabe? A irmãzinha do coque, assim. Ela tem 94 anos. Gente, é sério, 94 anos. E super lúcida. Muito lúcida. Gente, tudo que aquela mulher fala na boca dela, eu estou falando sério, não é porque minha avó, não é porque eu estou pregando aqui que eu quero ilustrar o que eu estou falando, eu estou falando sério, diante de Deus, tá? Tudo que ela fala é sobre Deus e sobre Jesus. É sério. Você começa a conversar com ela sobre uma coisa normal, ela já arruma um jeito de puxar Jesus na história. Puxar Deus pro negócio. É incrível. É incrível o senso de dependência que ela tem do Senhor. É constrangedor para nós. Sabe, ela começa a falar dos testemunhos dela, desde as coisas mais pequenas que a gente às vezes, sabe, acha ridículo. O dia ela estava me contando que ela achou um documento, ela tinha perdido, e ela começou a orar para que o Espírito Santo iluminasse a mente dela para que ela achasse o documento. E ela disse que começou a orar, e ela achou o documento, e ela atribuiu isso a Jesus, ao Espírito Santo. Foi Deus que me fez enxergar, foi Deus que me fez ver. É incrível.
Repito, é constrangedor para mim. Tudo que ela fala é sobre Deus e é sobre Jesus. É um senso de dependência incrível. Aí Deus fez. Aí Deus foi. Aí Deus abriu a porta. Aí Deus curou. Aí Deus me falou. Aí Deus entrou com providência. Essa é a melhor, não é? Olhando para as Escrituras, meus irmãos, eu vejo que Deus quer ser o centro das nossas vidas e o centro da nossa existência. Deus não pode ser uma opção a mais. Deus não pode ser uma opção a mais, tipo um rol de soluções, aí Deus está lá no meio. Não! Nós, como discípulos, precisamos olhar para Jesus como aquele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos traz a solução de tudo, aquele que guia a nossa vida, que norteia a nossa existência. É por isso que o Senhor permite que nós, muitas vezes, venhamos a passar por adversidades. Porque na adversidade a nossa fé é provada. Quando tudo está bem, é relativamente fácil. Mas quando as coisas apertam, então é que nós nos voltamos totalmente para o Senhor. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é 1 Samuel, capítulo 30, que eu acho que combina aqui com esse texto. Quando Davi ele sai com a sua tropa, o acampamento, o arraial, ele vai ser atacado pelos amalequitas. Escute isso. Os amalequitas vieram, na ausência de Davi da sua tropa, e botaram fogo no arraial. Não bastasse isso, eles sequestraram as mulheres e as crianças. Eles não mataram, mas eles sequestraram, diz o texto. Davi volta com a sua tropa, com os valentes, e chega no acampamento, está tudo queimado, não tem ninguém. O que você faria? Sua mulher, seus filhos, seus amigos? A tropa de Davi, todo mundo, diz o texto que eles começam a chorar alto, berrar, se desesperar. Diz o texto que alguns pegaram em pedra para atacarem Davi. Sabe o que Davi vai fazer? Davi, diz a Bíblia, eu amo essa passagem, diz a Bíblia que no meio desse caos, no meio desse turbilhão, Davi foi consultar o Senhor. Sabe, muitos de nós, no ímpeto, sabe, no meio da fúria e, sei lá, cometeríamos atitudes precipitadas com o poder que Davi tinha, com o exército que ele tinha. Vamos atrás desses miseráveis, vamos quebrar a cara deles. Vamos lá, Deus é com a gente. Vamos lá, eles roubaram as nossas mulheres, eles pegaram as nossas crianças. Isso é justo em fazer. Veja, qualquer um ia fazer isso. Davi foi consultar a Deus. Cara, essa passagem é maravilhosa. Senhor, eu devo ir, Senhor. Olha o senso de dependência. Eu devo ir, Senhor. Ele pergunta isso. Devo ir contra eles? Posso ir, Senhor? Deus diz, vai. Vai porque eu vou ser contigo. E Davi foi. E o Senhor deu a vitória. Isso é confiar somente no Senhor. Porque às vezes nós confiamos, como diz o salmista, em carros e cavalos, nós confiamos nos nossos meios, nos nossos recursos, e esquecemos de confiar em Deus, no próprio Senhor. Deus nos chama, Mosaico, nessa manhã, para confiarmos totalmente nele. E esse era o grande desafio para Judá. E a mensagem de Isaías aqui é: confiando em Deus, o final seria bem-aventurado. Olha que maravilhoso. O final de quem confia em Deus
de quem se fortalece em Deus, daquele que anda nos caminhos do Senhor, apesar dos pesares, apesar das aflições, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, este caminho levará à salvação. É disso que trata o capítulo 35 que a gente leu. E para a gente entender o capítulo 35, é importante mencionar o capítulo 34 aqui de Isaías, porque esse contexto de Isaías 34, 35 retrata o dia do Senhor. Então, se você olhar o capítulo 34, a gente não vai entrar nele aqui, mas se você olhar o capítulo 34, você vai ver que é um contexto aqui de guerra. É Deus executando o juízo sobre os inimigos do povo de Deus. Então, Isaías retrata esse cenário do dia do Senhor. E o capítulo 35 é o aspecto grandioso do dia do Senhor, é a salvação. E esse cenário aqui que Isaías está falando, desde o capítulo 34, ele se assemelha ao que eles estão passando circunstancialmente, porque existe um inimigo que está vindo contra eles, um inimigo feroz, um inimigo violento, um inimigo cruel, um inimigo brutal, e a mensagem do profeta aqui é que existe também um Deus que está vindo. Existe um Deus, o inimigo está vindo. Judá, o inimigo está vindo. Mas Deus está vindo também. E esse Deus que está vindo, nosso Deus que está vindo, ele não é indiferente à maldade que esses povos cometem. O nosso Deus que está vindo, ele vem para pôr ordem no caos. O nosso Deus que está vindo, ele vem para trazer a justiça. O nosso Deus que está vindo, ele vem para trazer a salvação para o povo de Deus. Então, essa é a mensagem de Isaías, uma mensagem de consolação para o povo de Deus. A grande mensagem é: o Senhor vem e com ele a restauração de todas as coisas. E essa restauração, que Isaías vai elencar aqui de maneira poética, se dará em diversos âmbitos, conforme o texto nos mostra. Olha só, o versículo 1 diz: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei assim, como assim? O deserto e a terra se alegrar. Como assim? A terra seca exultará. Na verdade, como eu mencionei aqui, essa é uma linguagem poética que o profeta usa. Então, terra alegre aqui é uma terra boa, é uma terra fértil, é uma terra viva, que produz vida. Então, atente aqui para o paralelismo do texto, irmãos. Ele menciona lugares hostis, lugares extremamente secos, né? O deserto, a terra seca, o ermo. Esses são lugares que têm pouca vida. Lugares difíceis de produzir, difíceis de viver, difíceis de morar. Agora, o Líbano, Carmelo e Saron é a referência que o profeta tem de lugares admiráveis pela sua beleza, pela sua exuberância, por serem lugares extremamente abastados. Então, o que Deus está dizendo através do profeta aqui é que essa transformação acontecerá, tudo isso ocorrerá quando o Senhor vier. Quando a glória do Senhor encher a terra, até os lugares mais hostis, mais inóspitos, mais estéreis, produzirão vida. Então, o primeiro aspecto a ser mencionado aqui é que a vinda do Senhor trará restauração à criação. É o que Isaías está nos falando. Hoje, a criação, ela, conforme Paulo fala lá em Romanos, ela está debaixo do pecado. Ela geme aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Na verdade, a melhor tradução aqui é glorificação dos filhos de Deus. O que é a glorificação dos filhos de Deus? É o processo
que ocorrerá quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os nossos corpos serão glorificados. Então perceba, toda a criação aguarda esse momento quando Jesus vier, quando Jesus voltar. A criação aguarda com expectativa esse momento do advento do Senhor. Então, o que esse texto está nos dizendo é que quando o Senhor vier, a terra será coberta com a glória de Deus e não haverá mais esterilidade para o povo de Deus. Na continuação, mediante a essa notícia, olha o que o profeta diz: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Olha que interessante, irmãos, a palavra de encorajamento de Deus para o seu povo. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Mãos frouxas e joelhos vacilantes são sinais de instabilidade e fraqueza. Isso aqui, na verdade, é uma linguagem de guerra. Preste atenção. Todo o contexto, como eu falei aqui, desde o capítulo 34, é um contexto de guerra. Então, isso aqui é uma linguagem usada no campo de batalha. Imagina um soldado, um combatente, com a sua mão frouxa, portando o seu armamento. Imagina um combatente, um soldado, com os seus joelhos vacilantes. Como ele iria lutar? Como ele iria se defender? Como ele iria avançar? Como ele iria se mover? Mãos frouxas e joelhos vacilantes são sinais de instabilidade. Na verdade, aqui a imagem é o soldado, o guerreiro, ele está desestabilizado diante da face do inimigo. Diante da face do seu adversário. Porque o seu adversário é forte, cruel, violento. Então, diante da face do seu adversário, existe no soldado, no combatente, essa instabilidade. Então, aqui é o medo que paralisa. Você talvez já tenha passado por esse tipo de situação, diante de uma adversidade, você ficar sem força. Você já passou por isso? Diante de uma notícia, a tua perna dá aquela tremida assim. Você se sente fraco, você se sente incapaz. Você não sabe o que faz, na verdade. Esse é o cenário aqui. Assim eles estavam. Eles estavam com medo do futuro. Com medo daquilo que viria pela frente. Com medo daquilo que está diante deles. E diante dessa imagem, eles estão com mãos frouxas e joelhos trêmulos. Por isso o texto diz: fortaleçam as mãos. Fortaleçam as mãos, ou seja, se posicionem. Não tenham medo. E eles deveriam não ter medo por quê? Na sequência, o profeta diz: eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Não tenham medo, se posicionem, porque o Deus de vocês está aí, está vindo. Não tenham medo, se posicionem, não esmoreçam, não desistam, por quê? Porque Deus está vindo.
A salvação de Deus está vindo. O inimigo à nossa frente, ele é forte, ele é poderoso, ele é grande, ele é brutal, ele é violento, mas o nosso Deus é maior. Ele é a nossa garantia. O mais interessante é que essa palavra direcionada ao povo da época tem um duplo cumprimento. Como assim? Quando você estuda as profecias do Antigo Testamento, você vai ver que algumas delas têm duplo cumprimento. Ela tem uma aplicação imediata por aquilo que eles estavam passando, que eles estavam vivendo uma opressão estrangeira, mas também essa palavra ela se cumprirá integralmente quando Cristo voltar. E o que me chama a atenção, eu queria que você prestasse atenção agora no que eu vou dizer. Corta para mim aqui. O recorte lá do vídeo. O que me chama a atenção aqui, irmãos, brincadeiras à parte, é que a palavra do profeta é um convite à celebração da esperança como se fosse algo já realizado. Não é tipo assim, ei, fiquem firmes aí que pode ser que Deus está vindo aí. Pode ser que tenha livramento. Não, é a certeza. É um convite à celebração como se fosse já algo já concretizado, algo já realizado. E aqui eu digo para você que tudo que diz respeito àquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que a palavra nos promete, para o povo de Deus, nós podemos celebrar como se fosse algo já realizado. Nós, o povo de Deus, nós que confiamos no Senhor, na sua palavra, nós podemos celebrar a expectativa, celebrar a esperança como se fosse algo já concretizado. Por isso que o autor de Hebreus, ele diz lá no capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Preste atenção nessas duas verdades aqui. Certeza e convicção. É a certeza do que se espera. Se eu tenho certeza, se eu tenho convicção, eu posso me alegrar na esperança. Eu posso celebrar como se fosse algo já realizado. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, alegrem-se na esperança. No futebol, eu não sou jogador, percebe-se, né? Mas geralmente se usa uma frase assim, não cante vitória antes do tempo. Na verdade se aplica para outros esportes e para outras áreas também, né? Não cante vitória antes do tempo. Geralmente o time que canta vitória antes do tempo se dá mal, né? Já teve vários casos históricos, né, de times que cantaram vitória antes do tempo e quebraram a cara. Mas no reino de Deus, nós, o povo de Deus, nós podemos cantar vitória antes do tempo. Nós somos o povo que pode cantar vitória antes do tempo, celebrando a esperança como se fosse algo já realizado, porque Cristo venceu por nós. Na continuação do texto, caminhando para o final, então se abrirão os olhos dos cegos. Eu gosto disso aqui, irmãos. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças. E a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aleluia. Olha que incrível. O Senhor diz, através do profeta, que quando esse tempo chegar, quando a glória do Senhor encher a terra, não haverá mais nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de problema físico assolará o homem. Nenhum tipo de mal, nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de comorbidade, nada.
Até você que é feio. Alegre-se. Você vai continuar feio, mas vai ter um corpo restaurado. Brincadeira, irmão. Voltando aqui. Olha que interessante, irmãos. Jesus utilizou esse texto. Você já parou para pensar que Jesus usou esse texto? Aonde, Kleber? Lá em Mateus capítulo 11. Quando João Batista, presta atenção, já tô encerrando, mais 40 minutos. Quando João Batista estava preso, e lá em Mateus capítulo 11 fala sobre isso, João fica desanimado. Diante da prisão, diante da situação que ele estava vivendo, ele fica inquieto, fica ansioso, fica preocupado. Por que João está desse jeito? Porque, irmãos, João gastou a sua vida preparando o caminho para o rei, preparando o caminho para o reino. E em sua percepção, Jesus iria montar um reino físico já. Lembra? Ele diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, na cabeça de João, isso já ia acontecer imediatamente. O rei chegou, o Messias chegou. Então, o reino ia ser implementado de maneira imediata, de maneira física. Por isso que ele manda alguns mensageiros até Jesus perguntar a Jesus: é você que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Olha só. Essa é uma dúvida sincera. É a dúvida do coração. Mesmo sendo um homem fiel, mesmo sendo um profeta do Senhor, um homem de Deus, João passa também pelo momento de instabilidade. E agora ele questiona: é você que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Sabe o que Jesus diz para ele? Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa maravilhosa. Jesus diz: vão e digam a João. O quê? Os cegos estão vendo. Os coxos estão andando. Os surdos estão ouvindo. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está citando a profecia de Isaías. Isaías 35 e Isaías 61. Por que Jesus manda dizer isso a João? Por que Jesus não diz assim: ô João, fique em paz aí, fica tranquilo, confia em mim? Ele vai dizer: digam para João sobre o que está acontecendo. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo e os coxos estão andando. Sabe por que Jesus diz isso? Por causa da profecia de Isaías. O que está acontecendo é o cumprimento da palavra que João carregava. O cumprimento da palavra pela qual João entregou a sua vida. Qual é a palavra que João carregava? João pregava dizendo: ei, arrependam-se, o rei está chegando. Ei, o rei está vindo. O rei está chegando. Arrume a vida de vocês. O reino de Deus está a caminho. Eu estou preparando o seu caminho. Quando João ouve os relatos, ele sabe que estes são os sinais claros que o reino de Deus chegou. Quando Jesus cita a João o que está acontecendo, é como se ele estivesse dizendo assim: ei, João, começou a acontecer, João. João, começou, os cegos estão vendo. Os coxos estão andando. Os surdos estão ouvindo. Jesus não precisou dizer mais nada. João entendeu o recado. O reino de Deus chegou. E é por isso que Jesus curava.
É por isso que Jesus curava, é por isso que Jesus expulsava demônio. Sabe por quê? Porque tudo isso era um sinal que o reino tinha chegado. Jesus não só curava para que as pessoas crescem nele, isso também, mas o que principalmente Jesus curava, expulsava demônio para demonstrar que o reino de Deus, o reino futuro chegou. E no reino futuro, que vai cobrir toda a terra, não haverá coxo, não haverá aleijado, não haverá cego, não haverá surdo, não haverá comorbidade, não haverá doença nenhuma. O reino chegou. E João morreu em paz. Porque ele cumpriu o seu papel. Bom, eu tenho, para a gente encerrar, eu comentei aqui sobre o reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? De maneira rápida. A gente fala muito sobre isso. O reino de Deus não é um lugar físico. Um dia vai ser, nós acreditamos assim, Jerusalém, Jesus governando as nações. Esperamos por esse dia. Mas o reino de Deus, quando a Bíblia fala, a melhor versão não seria reino de Deus, seria reinado de Deus. É o governo de Deus. É a soberania de Deus. É a autoridade de Deus. Quando Jesus veio, como eu disse lá atrás, ele inaugurou esse reino. E naquele momento, Jesus não estabeleceu um reino físico como muitos esperavam. Muitos achavam que o Messias ia fazer isso. Mas ele não fez dessa forma. Sabe por que ele não fez dessa forma? Por causa de mim e de você. Ele não estabeleceu um reino físico naquele momento por causa de nós, os gentios. Até que se cumprisse a plenitude dos gentios. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito sobre a igreja e enviou a igreja. E a igreja, há 2000 anos, está avançando sobre a terra, pregando o Evangelho. E o Evangelho chegou até nós. Até um dia em que esse reino, ele dominará a terra quando Jesus voltar. Quando o rei voltar, ele vai reinar para sempre. É por isso que quando Jesus está ensinando, e aí nós já vamos orar, quando ele está ensinando os seus discípulos a orar, a oração mais linda da Bíblia Sagrada, a oração do Pai Nosso. Sabe qual é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Jesus nos ensina a orar para que o advento aconteça. E sabe qual é a boa notícia, irmãos? Esse dia maravilhoso, ele está no coração de Deus. É por isso que nós falamos tanto aqui sobre isso. Esse dia, o dia que o reino de Deus encherá a terra, está no coração de Deus. O dia que nós nos encontraremos com o nosso amado. E tudo será aplainado para a glória do Senhor. Que seja a nossa oração hoje, venha o teu reino, Senhor. Cubra toda a terra. Venha com a tua justiça, venha sobre nós, aquietando os nossos corações, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos temores. Venha sobre nós, Senhor. Venha nos trazer a salvação. Venha nos trazer a alegria. Venha nos encher. Eu quero convidar a banda a subir. Nós já vamos orar, irmãos. Evite de ficar se movimentando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Confesso que hoje eu estava um caco para pregar.
Estava quebrado, mas Deus é bom. É Ele que nos fortalece. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Eu quero concluir essa mensagem me direcionando a você que se encontra com as suas mãos frouxas e os seus joelhos trêmulos. Eu quero direcionar essa mensagem a você que se encontra num tempo de instabilidade emocional, tempo que você não tem tido mais ânimo para muitas coisas. O Senhor fala contigo nessa manhã. Ele é o Deus que te fortalece. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te conhece. Essa é a manhã. Nessa manhã o Senhor te convida a entregar tudo a Ele. É tempo de você dizer para sua alma: aquieta-te. Aquieta-te, ó minha alma, e descansa em Deus. Descansa em quem Deus é, descansa no Senhor. Ele está vindo para nos trazer salvação, para nos trazer a sua graça e o seu poder. Diga à sua alma, se você está inquieto, inquieta nessa manhã: aquieta-te, ó minha alma. Confia tão somente em Deus. Espera tão somente em Deus. Espera tão somente no Senhor. Essa manhã o Senhor quer encher o teu coração de esperança. A esperança no futuro. A esperança em dias melhores. Nessa manhã o Senhor quer encher o teu coração com a alegria da salvação. A doce presença do Espírito Santo de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu te convido a ficar de pé. A banda pode louvar e nós já vamos orar. Este é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar. Cante. Nele eu estarei seguro. Sim, Senhor. Eu posso me alegrar. Sim, Senhor. Minha fé está em Cristo. Nós declaramos nessa manhã, Senhor, Nunca me desamparou. o Senhor é a nossa esperança. Fiel em todo O Senhor é a nossa esperança. Ele nunca falhou, jamais. Sim, Senhor. Jamais. Mesmo em meio ao caos, a tua paz eu encontro. Não serei
Obrigado pela tua palavra, Senhor. O Senhor jamais falha conosco. Nos ensina, Senhor, a confiar mais em Ti, Senhor. Ah, Senhor, nos ensina a dependermos mais de Ti. Nos livra, Senhor, de todas as distrações que nos tiram de Ti, Senhor, tiram a nossa atenção. Que o Senhor seja o centro da nossa existência. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Senhor. Que possamos confiar tão somente em Ti, Senhor, no meio das adversidades, Senhor. Ah, Deus, eu oro nessa manhã por alguns irmãos que talvez estão enfrentando esse tempo de instabilidade, de fraqueza diante, Senhor, a adversidade, que estão sem forças para lutar, que estão cansados, que estão se sentindo sobrecarregados. Que o Teu bálsamo, o bálsamo do Teu Espírito nessa manhã possa tocar os Teus filhos e renová-los, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há em Ti, pelo poder que há no nome de Jesus. Sim, Senhor, nessa manhã nós oramos e pedimos, Senhor, a bênção sobre o Teu povo, que essa esperança no Teu reino, que a esperança da Tua vida possa estar, Senhor, acesa em nossos corações, como uma verdade imutável, Senhor, como uma verdade inextinguível, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos nessa manhã e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do